Dionísio, o deus do êxtase, do vinho e da metamorfose, é certamente uma das figuras mais interessantes do panteão grego. Um deus que une o céu e a terra, o sagrado e o mundano. Nascido da união proibida entre Zeus, o rei dos deuses, e Semele, uma mortal, sua origem é marcada por tragédia e renascimento. Ele é o deus das vinhas, cujos frutos embriagam e libertam as almas. E o mestre das bacanais, festas em que o humano e o divino se encontram em êxtase. Sua história é um épico de dualidades, de um Deus que conhece a dor e a alegria, o desprezo e o banimento, mas também a aceitação, e que ao longo de sua jornada revela-se como um símbolo da força vital que quebra barreiras, desafia convenções e traz consigo a promessa da renovação e da loucura divina. Dionísio é mais que o deus do vinho, é o portador da essência selvagem que habita dentro de todos os seres, o libertador dos corações presos pelas correntes da razão. Com esse espírito, iniciamos a jornada de Dionísio, desde seus primeiros dias de vida. O nascimento de Dionísio foi repleto de tragédias, marcado pelas manipulações dos deuses e pelos perigos de sua origem mortal. A visão do poder celestial foi devastadora para Semele, a mãe de Dionísio, que pereceu nas chamas criadas pela glória de Zeus. Semele caiu nas tramas ardilosas da deusa Hera, a esposa de Zeus, que convenceu a mortal a pedir para ver seu amante divino como ele realmente era. O destino de Semele foi terrível, deixando o filho que carregava à beira da morte. A ira de Hera não se apaziguou com a morte de Semele. Pelo contrário, cresceu ao saber que o filho de Zeus havia sobrevivido e estava destinado a se tornar um deus poderoso. Movida por um ciúme implacável, Hera jurou que Dionísio não teria descanso enquanto ela pudesse alcançá-lo. Assim, enviou espíritos vingativos e feras selvagens para caçar a criança, determinada a apagar qualquer vestígio daquela traição. Mas Zeus, prevendo a fúria da esposa, havia chamado seu mensageiro, o astuto Hermes, para proteger o recém-nascido. Com sua agilidade e perspicácia, Hermes levou Dionísio para longe dos olhos vigilantes de Hera, escondendo-o nas florestas sombrias e nas montanhas mais remotas. Hermes confiou o pequeno deus aos cuidados de Ino, irmã de Semele, e de seu marido Atamante, na esperança de que pudessem criar Dionísio como um de seus próprios filhos, disfarçando-o entre os mortais. No entanto, a persistência de Hera fez com que mesmo este refúgio se tornasse inseguro. Em um último esforço para proteger a criança, Hermes levou Dionísio para um lugar ainda mais oculto, confiando-o às ninfas do Monte Nissa, seres da natureza que viviam à margem do mundo dos homens e dos deuses. Lá, escondido nos bosques verdes e cercado pelas sombras das árvores antigas, Dionísio foi criado em segredo, enquanto Hermes guardava os limites daquele santuário com a vigilância de um irmão dedicado e fiel. Sob a proteção das ninfas e o olhar distante de Hermes, o deus menino cresceu, aprendendo os segredos da natureza, enquanto a sombra de Hera pairava ameaçadora, aguardando a próxima oportunidade de destruir aquele que ela considerava um usurpador do trono olímpico. Essa fase de sua vida foi um jogo constante de esconde-esconde, de fuga e de sobrevivência, mas também de aprendizado. À medida que Dionísio crescia sob os cuidados das ninfas do Monte Nissa, ele descobria um dom peculiar que lhe permitia escapar dos perigos que o cercavam, a habilidade de se transformar. Em sua juventude, ele se tornou um mestre das metamorfoses, assumindo formas de animais e criaturas selvagens, ora tornando-se um jovem leão, ora uma serpente sinuosa ou até mesmo um cabrito ágil, o que lhe permitia confundir seus perseguidores e se esconder nas sombras da floresta. Esse poder não era apenas um meio de sobrevivência, mas também um reflexo de sua essência fluida e indomável, capaz de se adaptar às circunstâncias e escapar das armadilhas do destino. Entretanto, mesmo com esses talentos, a aceitação de Dionísio como uma divindade verdadeira estava longe de ser garantida. No Olimpo, muitos deuses o viam com desconfiança, considerando-o um intruso, um meio-sangue que não pertencia verdadeiramente ao círculo dos deuses imortais. Para provar seu valor, Dionísio teve que trilhar uma jornada de autoconhecimento e desafios, enfrentando os mistérios da terra e da natureza e compreendendo os segredos que se escondem nas profundezas da criação. Ele percorreu montanhas e vales, comunicou-se com espíritos antigos e deuses menores, e em suas viagens começou a sentir a pulsação da vida que vibrava em cada planta e criatura. Foi nessa fase de sua jornada que Dionísio encontrou um apoio inesperado em Reia, a grande mãe dos deuses,
conhecida pelos romanos como Cibele. Ela, que era protetora das forças selvagens e das montanhas, reconheceu no jovem deus um espírito afim, alguém que, como ela, possuía uma conexão profunda com os ritmos da terra e com a energia bruta da vida. Rhea acolheu Dionísio em seus rituais secretos, mostrando-lhe os mistérios que transcendem as fronteiras entre a natureza e o divino. Sob a orientação dela, Dionísio aprendeu os cânticos e as danças sagradas que reverberam nas montanhas e faziam os bosques se encherem de vida. Rhea também lhe ensinou a importância da comunhão com seus seguidores, mostrando que a verdadeira força de um deus reside não apenas em seus poderes, mas na conexão que ele é capaz de estabelecer com aqueles que compartilham de sua essência. Dionísio começou a entender que seu destino não era apenas ser um fugitivo, mas um líder, um condutor de êxtases e um portador de revelações. Ele aceitou a missão de guiar homens e mulheres em celebrações, onde a alma e o corpo se uniam, rompendo os limites da realidade cotidiana e abrindo portas para a experiência do divino. Com as bênçãos de Rhea, Dionísio começou a emergir como um deus em sua própria essência, aquele que trazia a promessa de transcendência e de renascimento. Ainda assim, sua jornada estava apenas começando, e ele sabia que o caminho até o pleno reconhecimento entre os deuses seria pavimentado por desafios e sacrifícios. Com sua essência divina plenamente manifestada e o conhecimento dos mistérios da natureza em seu coração, Dionísio sentiu que era chegado o momento de expandir seu domínio além das fronteiras familiares da Grécia. Ele já não era mais o jovem deus que vivia à sombra dos olhares desconfiados do Olimpo. Ele desejava que seu poder e seu culto ecoassem pelos confins do mundo. A Índia, com suas vastas e exóticas terras, tornou-se seu próximo destino, um lugar onde o desconhecido e o misterioso aguardavam sua chegada. A expedição à Índia era um teste de sua divindade, uma jornada que afirmaria sua força tanto aos mortais quanto aos imortais. Dionísio sabia que sua natureza dual, parte deus, parte mortal, ainda era motivo de dúvidas entre os deuses. A Índia representava o território onde ele poderia demonstrar seu papel como um deus conquistador, alguém capaz de vencer não apenas com a força, mas também com a sedução dos rituais e o encantamento de sua presença divina. Assim, reuniu seus seguidores, convocando sátiros, ninfas e todos aqueles que lhe eram devotos para acompanhá-lo nessa jornada épica. E enquanto os tambores de suas procissões ecoavam pelas montanhas e pelos vales, Dionísio partiu para o Oriente, pronto para enfrentar reis, vencer exércitos e seduzir corações, certo de que ao fim dessa campanha, seu nome seria celebrado não apenas entre os gregos, mas também nos confins das terras além do rio Indo. Antes de iniciar sua marcha rumo à Índia, Dionísio foi convocado ao Olimpo, onde os deuses, reunidos em uma grande assembleia, discutiam o destino e as provações que aguardavam o jovem deus. No topo do Monte Olimpo, Zeus presidia a reunião, sentado em seu trono reluzente, com um trovão repousando ao lado de sua mão direita. Ao seu lado, Hera observava com um olhar cauteloso, enquanto outros deuses se posicionavam ao redor, curiosos e inquietos com a ousadia de Dionísio em buscar terras distantes para expandir seu poder. Zeus ergueu sua voz e disse: Dionísio, meu filho, tu que foste 2 vezes nascido e 2 vezes provado, estás prestes a embarcar numa jornada que testará não apenas tua força, mas também tua astúcia e teu espírito. A Índia é uma terra vasta de reis orgulhosos e guerreiros ferozes, uma terra que ainda não conhece a alegria de teus rituais nem os êxtases que tu carregas. Estás preparado para enfrentar um povo que não teme deuses estrangeiros e que luta com a fúria de suas tradições? Dionísio, envolto em uma capa de peles de leopardo e com a coroa de Hera sobre a cabeça, inclinou-se diante do pai, seus olhos brilhando com a determinação de alguém que já havia enfrentado perigos antes. Pai, grande Zeus, estou pronto para levar meu culto a terras distantes e mostrar que minha força não se limita à Grécia. Os povos da Índia conhecerão o poder do êxtase e da liberdade que eu ofereço. E seus reis se curvarão diante de mim, não pelo terror das espadas, mas pelo encanto da minha revelação. A resposta de Dionísio fez com que os deuses ao redor murmurassem entre si. Atena, sempre preocupada com as estratégias e a racionalidade das batalhas, aproximou-se e falou com franqueza. Dionísio,
tua missão é ambiciosa, mas as armas que tu empunhas são diferentes das nossas. Tu carregas o êxtase e a alegria, mas a Índia é uma terra dos guerreiros austeros que veem nas batalhas sua glória. Não subestime a força de Deríades, o rei indiano, nem a resistência de seus soldados. Ao lado de Atena, Ares, o deus da guerra, soltou uma risada áspera que reverberou pelo Olimpo. Deixe que Dionísio vá, Atena, que prove sua bravura em campos de sangue. A palavra de Ares provocaram um sorriso sombrio em Hera, que via ali a possibilidade de Dionísio encontrar um fim trágico. Héstia, deusa do lar e do fogo sagrado, interveio com um tom mais conciliador. Dionísio não busca apenas a guerra, mas a transformação. Assim ele pode encontrar uma forma de tocar o coração dos indianos. Porém, jovem Deus, não se esqueça de que a jornada também exigirá sacrifícios e perdas. Estás preparado para pagar esse preço? Zeus observava a troca de palavras entre os deuses, pesando cada uma delas, até que finalmente declarou: Meu filho, terá nosso olhar sobre você, mas que seu sucesso ou fracasso seja determinado por sua própria força. Vai, meu rebento, e leva contigo a essência dos deuses, mas saiba que o caminho à divindade plena é pavimentado por provações que nenhum de nós pode prever. Com a bênção de Zeus e a vigilância dos deuses, Dionísio deixou o Olimpo, descendo ao mundo dos homens com a certeza de que sua jornada na Índia seria um divisor de águas, um teste que colocaria à prova tanto sua resistência quanto sua capacidade de transformar e ser transformado. E assim, enquanto os deuses observavam dos céus, o jovem Deus, com seu exército de seguidores selvagens e fiéis, ele se preparava para enfrentar o destino que o aguardava nas terras misteriosas e distantes. Dionísio, vestido com peles de leopardo e coroado com Hera, avançava em direção às terras distantes da Índia, liderando seu séquito exuberante de sátiros, ninfas e seguidores humanos que haviam jurado lealdade ao seu culto. O caminho era longo, atravessando montanhas escarpadas e vales verdejantes, mas cada etapa da jornada era marcada por celebrações. Em torno de fogueiras que dançavam à noite, o grupo se entregava aos prazeres do vinho, transformando cada parada em uma festa mística. O aroma da bebida divina enchia o ar, e os cânticos reverberavam pela floresta, enquanto as gargalhadas eufóricas ecoavam como se o próprio solo se alegrasse com a presença do Deus. Mas embora as celebrações fossem constantes, poucos compreendiam a história trágica por trás daquela bebida sagrada. O vinho, que trazia alegria e êxtase àqueles que o consumiam, não era apenas um presente da terra, mas uma oferenda impregnada com dor e sacrifício. Os rituais dionísicos escondiam uma tragédia esquecida por muitos. O vinho, a essência de Dionísio, era também um símbolo de suas provações. Dionísio, embora festejasse com seus seguidores, sabia que o vinho carregava mais do que o prazer do momento. A cada gole, ele lembrava da primeira vez em que ensinou aos mortais o segredo da videira, mostrando-lhes como a fermentação transformava o fruto em uma bebida capaz de transcender a realidade. Era uma dádiva de redenção, mas também de esquecimento, uma ponte entre o êxtase e a dor. De tempos em tempos, Dionísio contava aos novos membros de seu séquito sobre a história de Ampelo, seu primeiro amor. Houve um tempo em que eu, como vocês, conheci o amor e a alegria em sua forma mais pura. Seu nome era Ampelo, um jovem mortal de beleza incomparável, com quem compartilhei momentos de felicidade e liberdade. Ele era jovem e destemido, corria pelos campos e florestas com a despreocupação daqueles que acreditavam que nada pode lhes atingir. Juntos, cavalgávamos pelos campos selvagens, sem preocupações, acreditando que o mundo sempre nos sorriria. Mas o destino, como vocês bem sabem, é cruel, especialmente com aqueles que desafiavam as fronteiras entre o mortal e o divino. Um dia, Ampelo, em sua ousadia juvenil, montou em um touro selvagem, buscando demonstrar sua destreza e coragem. Mas o que ele não sabia era que esse ato de bravura lhe custaria a vida. Em sua arrogância, ele zombou dos deuses,
dizendo que nem mesmo eles poderiam derrubá-lo daquele animal. Este foi um grande erro, pois os deuses não admitem que híbris humana tente ofuscar sua glória. E assim, uma vespa cumpriu a vontade dos deuses, picando o touro e incutindo nele uma fúria incontrolável. O animal saltava enlouquecido, tentando tirar Ampelo de suas costas. Meu companheiro foi arremessado contra as rochas com muita violência, e a força do impacto fez seu espírito se desconectar de seu corpo físico. Minha dor foi imensa. Eu chorei por ele, e meus gritos de desespero ecoaram pelas montanhas e pelos vales. No entanto, em meu luto, não permiti que Ampelo fosse esquecido. Do sangue de seu amado, fiz nascer a primeira videira, e das lágrimas derramadas sobre o solo surgiram os primeiros frutos da uva. Em um ato de transformação divina, garanti que Ampelo vivesse para sempre na forma do vinho, a bebida que traria alegria e êxtase ao mundo, mas que carregava em suas raízes o eco da perda e do sacrifício. É por isso que ele tem o poder de transformar, de levar os mortais a estados de êxtase e de loucura, pois ele nasceu da dor de um amor perdido. Os seguidores de Dionísio, que até então estavam imersos na alegria da celebração, se silenciaram, impactados pela revelação. Agora, o vinho que bebiam tinha um novo significado. Não era apenas uma bebida de celebração, mas um tributo a Ampelo, ao sacrifício que deu origem ao mito das videiras. Dionísio olhou para cada um deles, seus olhos profundos e cheios de conhecimento antigo. Então bebam, celebrem, mas lembrem-se, a cada gole do sacrifício que esta bebida carrega. O vinho não é apenas prazer, é memória, é luto e é transformação. Ele é um lembrete de que a vida e a morte estão entrelaçadas e que, assim como as videiras que crescem das profundezas da terra, há sempre algo belo que pode surgir das nossas maiores perdas. Após essas palavras, Dionísio voltou a dançar seus movimentos acompanhando o ritmo das chamas que subiam ao céu. Mas agora, seus seguidores sabiam que o vinho que fluía pelas taças tinha uma história mais profunda, uma história de amor, dor e renascimento, tal como o próprio Deus que liderava a jornada. Enquanto avançavam pela estrada que os levava à Índia, as festas continuavam, mas o espírito de Dionísio sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, e que ele teria que confrontar não apenas reis e exércitos, mas a própria essência de seu legado. A cada celebração, o Deus preparava seus seguidores e a si mesmo, mas para a transformação espiritual que aguardava todos eles naquelas terras misteriosas. Enquanto Dionísio e seu cortejo reuniam novos membros para sua aventura na Índia, no Monte Olimpo, os deuses acompanhavam com atenção sua marcha. Foi quando a voz de Zeus fez-se ouvir como um trovão com um decreto direcionado a seu filho Hefesto. Meu nobre filho e Deus artífice, forge para Dionísio armas dignas de sua divindade. Sua jornada será longa e seus inimigos, muitos. Que ele seja equipado não apenas com a força que corre em suas veias, mas com símbolos de seu poder, para que a Índia e o mundo reconheçam sua glória. Hefesto, o mestre das chamas, curvou-se diante da vontade do Pai Supremo. Em sua mente já se formavam visões das criações que faria. Ele desceu para sua oficina nas profundezas vulcânicas no Monte Etna, onde o fogo ardia eternamente, alimentados pelas entranhas da terra, interrompidas apenas pelos gemidos do monstro Tifão. Dentro da oficina divina, Hefesto pôs-se a trabalhar com dedicação singular. Ele reuniu metais raros, o ouro de Aurora, o bronze da meia-noite e a prata capturada dos raios lunares de Selene. Sobre a bigorna divina, moldava formas e ornamentos que refletiam a essência de Dionísio. Primeiro, Hefesto moldou um novo tirso sagrado, o bastão sagrado que seria a arma mais emblemática de Dionísio. Usando materiais de cipreste e ouro reluzente, ele o envolveu com vinhas vivas que pareciam crescer e se enroscar em torno do bastão. Na ponta, colocou um pináculo de pinho, polido até brilhar como uma estrela.
infundido com um poder capaz de invocar a natureza em sua forma mais selvagem e indomada. Em seguida, Hefesto criou uma armadura digna de um deus. O peitoral era de ouro puro, com relevos de videiras e folhas de hera entrelaçadas. Sátiros dançavam e ninfas riam em cenas que pareciam ganhar vida sob o reflexo das chamas. Para o elmo, Hefesto usou prata e esculpiu um par de pequenos chifres de cabra, um símbolo da conexão de Dionísio com a natureza e os animais selvagens. As grevas e o escudo completavam o conjunto. Após dias de trabalho ininterrupto, Hefesto finalmente terminou as armas. Ele admirou suas criações, sentindo o peso do simbolismo e do poder que cada peça carregava. Dionísio recebeu os presentes com reverência, seus olhos brilhando ao ver o Tirsos e sentir a energia viva que emanava dele. Com essas armas, não apenas marcharei para a guerra, mas espalharei a minha essência, levando celebração e transformação até os confins do mundo. E assim, com os dons de Hefesto, Dionísio deu mais um passo rumo ao seu destino, enquanto o mundo aguardava o impacto de sua glória crescente. Dionísio estava sempre debaixo do olhar rancoroso da deusa Hera, que ocultamente praguejava ao ver seu rival ser exaltado pelos outros deuses. Armas sagradas forjadas para um bastardo. Eles esquecem que Dionísio é um símbolo de caos, um deus que mistura celebração e destruição. E agora ousam equipá-lo para a guerra? Que tolos são esses deuses que celebram sua ascensão, cegos ao perigo que ele representa? Mesmo assim, Hera sabia que não podia agir diretamente contra ele naquele momento. O destino o protegia, e Zeus tinha seus olhos atentos sobre o filho amado. Mas Hera, astuta como sempre, começou a planejar. Se não posso detê-lo agora, que ele seja derrotado em sua jornada, que sua glória se transforme em vergonha e que seu legado se torne cinzas como sua desgraçada mãe. Dionísio e seu séquito celebravam a entrega das armas e armaduras que o deus das forjas também fez para equipar os membros de seu séquito. Agora, as bacantes, os sátiros e seus seguidores fiéis também estavam armados para a guerra. A noite foi tomada por cânticos e danças. Em volta de fogueiras ardentes, os sátiros entoavam músicas alegres, as ninfas giravam graciosamente, e os mortais brindavam com o primeiro gole do vinho novo que Dionísio lhes oferecera. As estrelas pareciam mover-se em padrões que formavam visões da campanha vindoura. Entre as constelações surgiam imagens de vitória. Dionísio liderando seu exército contra hordas inimigas, coroado com folhas de hera e triunfante sobre montanhas distantes. No entanto, os presságios também traziam advertências. Um eclipse momentâneo obscureceu a lua, e no fogo das tochas surgiram sombras que dançavam em formas ameaçadoras. Os mais atentos reconheceram que a jornada seria repleta de desafios e sacrifícios, mesmo que a glória estivesse escrita no destino de Dionísio. Com as celebrações concluídas e os primeiros raios do sol iluminando os céus, o exército de Dionísio estava pronto para partir. À frente, o próprio Deus, vestindo em sua nova armadura dourada e segurando o Tirso como um estandarte, liderava o séquito. Atrás dele vinham os sátiros, com seus chifres e cascos batendo ritmicamente no sol. As ninfas, coroadas de flores e folhas, carregavam cântaros de vinho, prontos para compartilhar a alegria do Deus com aqueles que encontrassem pelo caminho. Seguidores humanos, guerreiros e dançarinos completavam a procissão, com seus cânticos ecoando pelas montanhas. A marcha era uma mistura única de celebração e propósito militar. Os instrumentos musicais ressoavam, e as músicas animavam até mesmo os mais cansados. Cada passo do exército parecia carregar uma vibração divina, como se o próprio solo estivesse respondendo à presença do Deus. Os campos e florestas por onde passavam eram tocados pela energia de Dionísio. Videiras cresciam espontaneamente ao longo do caminho, seus frutos maduros pendendo como uma promessa de abundância. Enquanto Dionísio avançava com seu séquito vibrante, os ventos de sua marcha chegaram à Índia. Em Pataliputra, a grandiosa capital, o rei Deríades foi informado sobre o deus estrangeiro que marchava com suas tropas de sátiros, ninfas e mortais em uma campanha que prometia transformar terras e tradições. Deríades, descendente dos deuses fluviais e protetor das tradições indianas,
era uma figura imponente e inflexível. Filho do deus do rio Hidaspes e da ninfa Astris, ele incorporava o poder e a força das águas que fluíam pelas terras indianas. Seu corpo era robusto como montanhas, seus olhos brilhavam como o reflexo do sol em um rio revolto, e sua voz tinha um peso de trovões. Deríades não era apenas um rei guerreiro, ele era um símbolo da resistência cultural de sua terra contra influências estrangeiras. Para ele, Dionísio não era apenas um invasor, mas uma afronta às tradições e à soberania das divindades indianas. Um deus do vinho e das festas? O que ele sabe sobre disciplina e honra? Sobre a força das águas que moldam estas terras? Nós não nos curvaremos a um estrangeiro que dança enquanto outros trabalham. Deríades convocou seus generais, guerreiros e até mesmo aliados sobrenaturais. Ele prometeu defender a Índia com todas as suas forças, transformando o Ganges e outros rios sagrados em barreiras naturais contra o avanço de Dionísio. Ele também buscou o apoio das divindades locais, que, divididas entre temores e orgulho, estavam relutantes em aceitar a chegada de uma nova divindade que ameaçava alterar o equilíbrio do poder. Na corte de Deríades, presságios começaram a aparecer. Relatos falavam de videiras crescendo onde o exército de Dionísio passava e do poder transformador do vinho que derrubava fronteiras culturais e emocionais. Aqueles que antes tentaram desafiar Deríades o viam como uma montanha impossível de escalar, um muro que nenhum poder divino ou mortal poderia derrubar facilmente. Assim, o confronto entre Dionísio e Deríades se delineava como um choque de civilizações, uma luta entre transformação e preservação, celebração e resistência. Dionísio, com seu espírito festivo e seu poder divino, desafiava Deríades, o símbolo de uma cultura profundamente enraizada em sua identidade. Enquanto Dionísio se preparava para conquistar, Deríades se armava para proteger. O campo estava pronto e os tambores da guerra começavam a ecoar. O confronto era inevitável. Dionísio reuniu seus seguidores para marchar para o confronto com o exército do rei indiano Deríades. Em resposta, o exército indiano se organizava. Guerreiros adornados com armaduras brilhantes e armas elaboradas alinhavam-se sob os estandartes de Deríades. Deuses fluviais menores e outras entidades sobrenaturais juntavam-se à causa, determinados a defender sua terra contra o que viam como uma invasão divina. Embora a guerra fosse iminente, havia uma alegria contagiante. A celebração era constante, refletindo a essência do próprio Deus. Durante a noite, Dionísio ergueu seu tirso e falou a seus seguidores, com uma voz que ressoava como o vento entre as árvores. Marcharemos com fé e com festa. Cada passo que damos é uma dança, cada golpe, uma celebração da vida. Que eles sintam o poder de nossa transformação. Com o amanhecer, o exército de Dionísio estava pronto para partir. Suas fileiras eram uma mescla de caos organizado, um retrato de sua própria natureza. Os sátiros, ninfas, bacantes e humanos seguiam seu deus em uma marcha que era tanto um cortejo quanto uma declaração de guerra. As florestas pareciam responder à sua presença, crescendo com mais vigor e espalhando o aroma das videiras que floresciam onde ele passava. Quando os dois exércitos finalmente se encontraram, o ar estava carregado de tensão. Os dois líderes indianos, Astraeus e Selaineus, eram incentivados pela deusa Hera, que, movida por seu ódio a Dionísio, fazia de tudo para derrotá-lo. As bacantes lideravam a carga de ataque, brandindo tirsos que cintilavam uma luz divina. Elas gritavam em êxtase, invocando o poder de Dionísio enquanto se moviam em direção ao inimigo. Atrás delas vinham os sátiros, armados com lanças improvisadas e escudos feitos de troncos de árvores. O choque foi imediato e brutal. As bacantes, imbuídas de energia divina, mostravam-se implacáveis. Seus tirsos, aparentemente inofensivos, perfuravam armaduras e carne com a mesma eficácia de espadas afiadas. Algumas invocavam serpentes que emergiam da terra e se enroscavam nos inimigos, esmagando-os ou picando com veneno mortal. Outras simplesmente olhavam seus oponentes nos olhos, induzindo-os a um êxtase paralisante antes de desferir o golpe fatal. O general indiano Astraeus,
vendo o caos causado pelas bacantes, gritava para que suas tropas resistissem e não cedessem espaço para que suas mentes fossem tomadas pela loucura daquelas mulheres. Apesar de serem muitos, os indianos recuaram para se reorganizar junto à margem de um rio. Eles nunca haviam enfrentado nada igual àquele exército. Dionísio, observando o momento de fragilidade que o exército inimigo se encontrava, decidiu usar seus poderes divinos. Ele ergueu seu tirso e transformou as águas do rio, próximo onde estavam os indianos, em uma correnteza de vinho e mel. O aroma doce e embriagante rapidamente se espalhou pelo exército de seus adversários. Os guerreiros indianos, seduzidos pela fragrância divina, largaram suas armas e correram para beber aquela substância que eles nunca haviam provado. O líquido, mais doce e poderoso do que qualquer outra bebida que conheciam, causou uma transformação imediata. Alguns riam e dançavam, esquecendo completamente a batalha. Outros caíam em um sono profundo e deixando suas armas escorregarem pelas suas mãos relaxadas. Dionísio sorriu ao ver a confusão. Ele ergueu a voz, proclamando: "Contemplem o poder do vinho e da celebração! Rendam-se à alegria, à transformação e ao êxtase! Não há vitória na resistência contra a verdade divina!" A batalha continuava em bolsões de resistência, mas aqueles que foram tocados pelos dons de Dionísio se retiraram da guerra. Assim, o exército de Dionísio avançou implacavelmente adentrando o território indiano. Cada momento, ficava mais claro que o poder de Dionísio não estava apenas na força, mas na capacidade de transformar e subverter tudo à sua volta. Os indianos, acuados pela força implacável do exército do deus, buscavam refúgio nas águas do rio sagrado Hidáspes. O deus Rio, incitado por Hera, revolveu-se em fúria. Ondas altas e violentas erguiam-se como muralhas líquidas, engolindo combatentes que se aventuraram em fazer a travessia. O rio, que outrora era símbolo de vida, transformava-se em um agente da destruição. Os seguidores de Dionísio usaram jangadas feitas de troncos e até cavalos nadadores para cruzar o rio revolto. Após cruzar o rio, o exército de Dionísio colocou seus pés firmemente dentro do território do rei indiano. Deríades não permitiria tal afronta e se preparava para a batalha decisiva que se aproximava. O exército de Dionísio avançava pelo território indiano, encontrando pouca resistência enquanto marchava. Os campos vastos e as florestas densas ecoavam não com gritos de guerra, mas com cânticos alegres e risos que se espalhavam pelo vento. Os locais, acostumados à austeridade das tradições guerreiras de seus próprios líderes, observavam espantados o cortejo vibrante que seguia o deus estrangeiro. Por onde passava, o exército de Dionísio deixava um rastro de vida e abundância. Videiras cresciam espontaneamente às margens das estradas, seus frutos maduros brilhando como esferas de rubi sob o sol indiano. O aroma doce do vinho se misturava à fragrância das flores tropicais, e a terra parecia pulsar com a energia de Dionísio. As ninfas dançavam descalças, com suas coroas de folhas de Hera entrelaçadas com flores silvestres, enquanto os sátiros tocavam flautas e tamborilavam ritmos que faziam até os corações mais endurecidos baterem no compasso da música. Os habitantes das aldeias por onde o exército passavam vinham às margens do caminho, espiando entre as árvores e das janelas de suas casas de barro. Inicialmente receosos, foram seduzidos pela alegria contagiante dos seguidores de Dionísio. Muitos se juntavam ao cortejo, atraídos pela promessa de celebração e liberdade. Mesmo aqueles que permaneciam afastados não conseguiam ignorar o impacto daquela procissão. No Olimpo, a deusa Hera observava tudo com muito desgosto. Para ela, Dionísio representava um caos intolerável, uma afronta à ordem estabelecida pelos deuses. Decidida a frustrar os planos de seu enteado, Hera convocou Ares, o deus da guerra, para agir em favor dos indianos que se preparavam para a batalha decisiva contra o exército de Dionísio. Ares atendeu ao chamado de sua mãe, surgindo em uma explosão de faíscas e fúria no salão celestial. Seus olhos brilhavam com a ânsia por combate enquanto empunhava sua lança, já imaginando o caos que poderia provocar. Mãe, que ordem me dás? Quem ousa desafiar a vontade dos deuses? Hera,
com um sorriso frio, apontou para a terra abaixo, onde o cortejo de Dionísio avançava. É Dionísio, aquele que muitos exaltavam, mas que não passa de um usurpador. Ele espalha celebrações onde deveria haver respeito pelas tradições. Vá, meu filho, e alie-se aos indianos. Leve sua fúria a eles e juntos mostrem que nem mesmo os mais audaciosos podem se opor ao poder do Olimpo. Ares assentiu, satisfeito com a oportunidade de provar mais uma vez sua supremacia nos campos de batalha. Montado em seu carro de guerra, puxado por corcéis flamejantes, desceu dos céus e apareceu perante Deríades. O rei indiano, que já organizava suas tropas, sentiu-se energizado pela presença do deus da guerra. Com a presença de Ares, os exércitos indianos ganharam um novo vigor. Guerreiros se alinharam sob os estandartes de Deríades e os rios sagrados pareciam fluir com mais intensidade, como se o próprio ambiente respondesse ao chamado para a guerra. Enquanto isso, Dionísio e seus seguidores continuavam sua marcha, sem saber que um confronto de proporções divinas se aproximava. Sob o ardente sol indiano, o rei Deríades liderava seu exército rumo ao campo de batalha para enfrentar Dionísio e seu exército. O rei era acompanhado pelo imponente Ares, o deus da guerra. Os passos das tropas reverberavam como trovões, marcando o avanço de uma força determinada a defender suas terras contra o invasor divino. O exército do rei era uma visão aterradora. Soldados marchavam em fileiras organizadas, trajando armaduras ornamentadas com motivos fluviais e animais sagrados. Para intimidar seus inimigos, muitos usavam máscaras em forma de cabeças de cavalo que pareciam encarar seus oponentes com uma fúria mortal, como espectros prontos para devorar almas. Essas figuras, conhecidas como Filhos do Rio, eram um símbolo de terror nas batalhas e carregavam lanças decoradas com fitas azuis que representavam as águas do Ganges. Ao lado desses guerreiros, avançavam os elefantes de guerra, verdadeiras máquinas vivas de destruição. Cada um deles era adornado com armaduras de bronze reluzente que cobriam seus flancos robustos e testas largas. Os capacetes dos elefantes ostentavam espinhos dourados, projetados para repelir qualquer inimigo que ousasse se aproximar. No topo de cada elefante, uma torre de madeira talhada era ocupada por arqueiros e lanceiros, que estavam prontos para fazer chover destruição sobre o exército de Dionísio. A marcha era acompanhada por tambores que ecoavam pela planície, marcando o ritmo das tropas. O som era profundo e constante. Os cavalos que puxavam os carros de guerra eram cobertos com mantos de seda bordados, suas crinas trançadas com fios dourados. A cada passo, pareciam exibir o orgulho e a resistência de uma cultura que não se renderia facilmente. Ares, observando de perto, sentia-se em casa no meio daquele espetáculo de disciplina e força. O deus da guerra parecia se alimentar do ânimo das tropas, e sua presença incendiava ainda mais a determinação de Deríades e seus homens. No horizonte, o campo de batalha aguardava, uma vastidão de terra seca marcada apenas por algumas árvores dispersas. Enquanto o exército se aproximava, os moradores das aldeias vizinhas se escondiam em suas casas, temerosos do que estava por vir. A tensão no ar era palpável, e até os ventos pareciam cessar em respeito ao confronto que se aproximava. Do outro lado, Dionísio preparava seu exército com a mesma confiança que acompanhara durante toda a marcha. Ele se posicionou no centro de suas tropas, vestido com sua armadura dourada e segurando o tirsus brilhante, como um estandarte de poder. Em sua volta, as bacantes entoavam cânticos que reverberavam com energia divina, enquanto os sátiros, armados com lanças e escudos rústicos, assumiam posições estratégicas entre as fileiras. Dionísio, erguendo sua voz sobre a multidão, disse: "Este é o momento que nos define. Não lutamos apenas por territórios ou glória, mas pela transformação que representamos. Que nossas danças e cânticos sejam mais fortes do que o som de suas lanças. Avancemos sem medo, pois a verdade divina está do nosso lado." O exército respondeu com gritos e batidas ritmadas, prontos para enfrentar o desafio. As ninfas espalhavam flores pelo solo, enquanto os tambores e flautas davam o tom da marcha,
Dionísio caminhou à frente, liderando sua procissão de celebração e guerra, como se cada passo fosse um rito de transformação. Ambos os exércitos se aproximavam, e o ar estava carregado com a expectativa de um confronto épico. A batalha começou com um embate feroz entre as linhas de frente. Os elefantes de guerra, verdadeiras fortalezas vivas, avançaram com passos pesados, abrindo caminho entre os guerreiros inimigos. Os indianos utilizaram os gigantescos animais como tanques de guerra, suas torres de madeira lançando flechas e lanças em uma chuva mortal. No entanto, as Mênades, possuídas por sua fúria divina, atacaram sem temor. Armadas com lanças e até com as próprias mãos, algumas conseguiram escalar os imponentes elefantes, cravando suas armas nas juntas das armaduras e derrubando as torres com um vigor sobrenatural. Enquanto isso, os sátiros usavam sua agilidade natural para confundir os guerreiros indianos. Eles corriam entre as fileiras inimigas, desviando de golpes e lançando ataques inesperados. Seus instrumentos musicais, tocados freneticamente, enchiam o campo de batalha com sons ensurdecedores que desorientavam os inimigos, transformando a confusão em uma vantagem estratégica. No centro do campo, Dionísio surgia como uma figura imponente. Ele brandia seu tirso, que brilhava com uma energia pulsante, e invocava seus poderes divinos. Videiras brotavam do solo ao seu comando, enredando os pés dos inimigos e derrubando suas formações. Seu olhar brilhava com determinação, e sua presença elevava o moral de seus seguidores enquanto desmoralizava os adversários. Cada palavra sua era um grito de incentivo e cada gesto parecia imbuído de um poder que movia seu exército adiante. O choque de forças era imenso e o campo de batalha se tornava um caos de corpos, sons e energia divina. Ares observava, satisfeito com o espetáculo de guerra. O destino de ambos os exércitos começava a ser traçado naquele momento decisivo. No auge do combate, Deríades, montado em um imenso elefante de guerra, ergueu sua lança reluzente e apontou diretamente para Dionísio. Seu grito ecoou pelo campo de batalha. Dionísio, teu caos não terá lugar em minhas terras! Venha provar teu valor, se és realmente um deus! O confronto foi épico. Deríades avançou sobre seu elefante como uma muralha móvel. Dionísio desviava dos ataques dos dardos do rei com agilidade sobrenatural. Dionísio usou seus poderes para prender o gigantesco paquiderme com suas vinhas divinas. Imobilizado, o animal não podia mais atacar. Por isso, Deríades sacou sua espada, descendo do elefante em um salto destemido, e atacou o líder dos invasores. Dionísio usou seu tirso para se proteger da ira do rei. O campo de batalha ao redor parecia congelado enquanto o duelo se desenrolava, cada movimento sendo assistido com reverência e temor. O poder bruto de Deríades confrontava a energia fluida e indomável de Dionísio, e ambos pareciam determinados a não ceder. Finalmente, em um momento de inspiração divina, Dionísio desferiu um golpe certeiro com seu tirso, atingindo a cabeça de Deríades com força devastadora. O impacto ressoou como um trovão pelo campo de batalha. O rei cambaleou, sua armadura divina amassada, e seus olhos perderam o foco. Atordoado, ele deu alguns passos instáveis para trás antes de cair nas águas turbulentas do rio próximo. As águas, com sua correnteza implacável, o envolveram rapidamente. Apesar de sua força e determinação, Deríades foi arrastado pelo rio, incapaz de resistir. Os soldados indianos, ao verem seu líder derrotado e perdido, começaram a recuar, tomados pelo desespero. Dionísio ergueu seu tirso alto e seus seguidores explodiram em gritos de vitória. A vitória de Dionísio não era apenas uma conquista militar, mas um triunfo de instinto e de paixão sobre a ordem e a razão. Deríades, com sua sabedoria e justiça, representava a estrutura sólida das tradições e da disciplina, enquanto Dionísio encarnava o fluxo incontrolável da vida, a celebração que transcende barreiras e limitações. Era o embate entre duas forças fundamentais da existência, a estabilidade e a mudança. E naquele dia, a mudança dançou no campo de batalha, triunfando com uma beleza selvagem que nenhum exército poderia conter.
Dionísio celebrou sua vitória sobre o rei Deríades e os exércitos da Índia. A batalha foi dura, mas o poder divino do deus e a devoção de seus seguidores prevaleceram. Nos campos de batalha, cobertos pelas videiras que brotaram do sangue derramado, Dionísio caminhava refletindo a alegria da conquista e o peso dos sacrifícios. Ele ordenou um grande funeral para homenagear os mortos de ambos os lados. Sob a luz da lua cheia, fogueiras foram acesas e altares decorados com vinhas, flores e taças de vinho. Os corpos dos guerreiros foram preparados com coroas de hera e folhas douradas. Durante o rito, Dionísio recitou cânticos solenes, pedindo aos deuses que recebessem as almas dos caídos. Ele derramou vinho sobre a terra como libação, dedicando o gesto aos que pereceram. Bacantes, sátiros e ninfas dançaram e cantaram ao redor das fogueiras, enquanto os humanos presentes, envoltos na energia divina, se uniram à celebração. Apesar de ser uma despedida, o ritual foi também um momento de celebração e reflexão. As cinzas dos guerreiros foram espalhadas nos campos, fertilizando a terra. Dionísio e seu exército seguiram em frente, com a memória e a essência transformadora de seu culto como guias. Dionísio iniciou seu retorno triunfante rumo à Grécia. O exército, formado por bacantes, sátiros, ninfas e humanos, marchava em um cortejo vibrante. Cada passo ressoava como uma celebração, e os ritmos das flautas e tambores preenchiam o ar. As terras que atravessavam eram transformadas pela presença divina de Dionísio. Videiras cresciam espontaneamente, e os habitantes locais vinham saudar o cortejo, encantados pela energia e pelas histórias que se espalhavam sobre o deus conquistador. Muitos se juntavam à marcha, atraídos pela promessa de liberdade e êxtase. Enquanto atravessavam montanhas e atravessavam rios, presságios de novos desafios surgiam. Mas Dionísio seguia confiante, certo de que sua jornada não apenas consolidaria seu lugar entre os deuses, mas também marcaria o início de uma nova era para aqueles que abraçassem seu culto. A cada passo, a Grécia se aproximava e, com ela, a promessa de um retorno celebrado por mortais e imortais. Durante uma noite tranquila em sua jornada, Dionísio teve um sonho que parecia mais real do que qualquer visão. Ele viu uma mulher de beleza inigualável, seus cabelos esvoaçando como seda sob uma brisa suave, e seus olhos brilhando como uma mistura de ternura e força. Seu nome, Ariadne, ecoava em sua mente como uma melodia divina. No sonho, ela estendia as mãos para ele, e Dionísio sentia que um elo profundo e inquebrantável os unia. Ao despertar, ele soube que o destino havia reservado Ariadne para ele, uma companheira que completaria sua essência e compartilharia de sua glória. Determinado a encontrar a mulher de sua visão, Dionísio seguiu adiante, carregando a certeza de que seus caminhos se cruzariam no momento certo. Enquanto isso, em Naxos, Ariadne, abandonada pelo herói Teseu, aguardava sem saber que seu destino estava prestes a mudar. Teseu, influenciado por uma visão poderosa de Dionísio, havia decidido deixá-la na ilha. Na visão, Dionísio apareceu cercado por uma aura divina, reivindicando Ariadne como sua. O temor do herói foi imediato. Ele compreendeu que desafiar um deus não era uma opção. Sem olhar para trás, Teseu partiu, deixando Ariadne para que Dionísio cumprisse o destino traçado pelos deuses. Dionísio encontrou Ariadne em Naxos, sentada à beira da praia, com os olhos perdidos no horizonte. Sua desolação era evidente, e a tristeza que carregava parecia preencher o ar ao seu redor. Ao vê-la, Dionísio sentiu um misto de compaixão e um amor arrebatador que parecia ecoar do próprio destino. Ele se aproximou com suavidade, seus passos quase silenciosos na areia. Quando Ariadne ergueu os olhos para encontrá-lo, viu não apenas um estranho, mas uma presença divina que irradiava calor e conforto. Aos poucos, Ariadne permitiu-se confiar naquele Deus cujo olhar transbordava ternura. Dionísio contou-lhe sobre o sonho que o levara até ela e prometeu que, ao seu lado, ela nunca mais conheceria o abandono ou a tristeza. O casamento de Dionísio e Ariadne foi um marco na ascensão do deus ao panteão olímpico. Ariadne recebeu a imortalidade como presente de Dionísio, tornando-se companheira eterna.
Em um gesto simbólico, ele transformou a coroa que ela usava durante a união em uma constelação de estrelas, garantindo que sua história fosse lembrada para sempre. A celebração do casamento reuniu mortais e imortais, com danças, cânticos e vinho fluindo como um rio interminável. A união consolidou Dionísio como um dos grandes deuses do Olimpo, reconhecido não apenas por seu poder, mas por sua capacidade de transformar dor em alegria, mortalidade em eternidade e solidão em amor. Quando Dionísio finalmente retornou às terras gregas, foi recebido com aclamações e celebrações por onde passava. Sua jornada pela Índia e o casamento com Ariadne despertaram admiração entre os mortais e os deuses. Povos ergueram altares em sua honra, e suas procissões tornaram-se festivais anuais celebrados com danças, teatro e, é claro, vinho. No Olimpo, o retorno do Dionísio foi acompanhado de um reconhecimento solene. Zeus, seu pai, proclamou diante de outros deuses: Dionísio, meu filho, provaste tua força e tua sabedoria. Conquistaste não apenas territórios distantes, mas também corações e almas. Hoje, tome teu lugar definitivo entre os imortais deste panteão. A aceitação de Dionísio pelos deuses foi unânime, com Hera, mesmo relutante, reconhecendo a ascensão de Dionísio. Seu culto, que unia celebração e transformação, tornou-se uma parte essencial da cultura grega, refletindo a dualidade entre o caos e a ordem, a dor e a alegria. O culto a Dionísio se espalhou rapidamente pela Grécia, alimentado pela natureza inclusiva e transformadora de sua adoração. Suas celebrações, conhecidas como Dionísias, tornaram-se eventos centrais na vida religiosa e cultural dos gregos. As Dionísias rurais eram realizadas em vilas, celebrando a fertilidade das vinhas e a alegria da colheita, enquanto as Dionísias urbanas, realizadas em cidades como Atenas, ganharam um caráter mais grandioso com procissões e performances teatrais. Entre os rituais mais emblemáticos estava o teatro, que floresceu sob a proteção de Dionísio. Tragédias e comédias eram apresentadas nos festivais em sua honra, refletindo a dualidade do deus que simbolizava tanto a alegria quanto a dor. O vinho, considerado uma dádiva divina, era consumido em abundância, unindo os participantes em êxtase e comunhão. As bacantes, mulheres devotas do deus, desempenhavam um papel crucial nos rituais. Elas dançavam em transe, invocando o poder de Dionísio para transcender os limites da realidade e entrar em contato direto com o divino. Essas celebrações frequentemente envolviam sacrifícios simbólicos e oferendas de vinho e frutos da terra, reforçando a conexão entre o deus e a natureza. Com o passar do tempo, o culto a Dionísio ultrapassou as fronteiras da Grécia, influenciando outras culturas e religiões. Quando o culto a Dionísio alcançou Roma, o deus foi assimilado à figura de Baco, mantendo seus aspectos centrais de êxtase, transformação e celebração. Os festivais em sua honra, conhecidos como bacanais, ganharam fama por sua intensidade e pela mistura de espiritualidade e prazer. As bacanais, realizadas em segredo nos primeiros anos de sua adoção em Roma, tornaram-se eventos cercados de mistério e frequentemente de escândalo. Com rituais que incluíam danças estáticas, consumo de vinho e experiências que buscavam o transcendental, as bacanais atraíam tanto os devotos quanto críticos. Muitos as viam como uma ameaça à ordem social, e seu caráter libertino acabou levando o Senado romano a restringir suas celebrações em 186 a.C., no famoso decreto conhecido como Senatus Consulto de Bacanalibus. Apesar das restrições, o culto a Baco continuou a prosperar, adaptando-se às condições locais e mantendo viva a essência do deus grego Dionísio. Dionísio passou a ocupar um lugar central no orfismo, uma corrente religiosa e filosófica da Grécia Antiga que pregava a purificação da alma e a busca pela união com o divino. No contexto orfista, Dionísio é muitas vezes identificado como Zagreu, simbolizando a morte e o renascimento necessários para a transcendência espiritual. Os rituais orfistas incorporavam a narrativa de desmembramento de Zagreu pelos titãs e sua subsequente renascença em Dionísio. Esse mito representava a jornada da alma que precisava superar a fragmentação e encontrar a unidade divina.
Para os adeptos do orfismo, Dionísio não era apenas o deus do êxtase, mas também um guia espiritual que oferecia a promessa de renovação e redenção. Os hinos orfistas exaltavam Dionísio como portador de mistérios sagrados e seus rituais buscavam imitar a experiência divina do deus. A participação nesses rituais era vista como um caminho para a purificação da alma e a libertação das limitações materiais, permitindo aos devotos uma conexão direta com o divino. Assim, Dionísio transcendia o papel de um deus das celebrações terrenas para se tornar um símbolo da transformação espiritual, integrando a dor, a alegria e a transcendência em uma narrativa que unia o humano ao divino.